Vamos primeiro agradecer o convite, agradecer ao Mestre Jesus pelo convite ininterrupto ao banquete celestial. Ele, de maneira alegre, sempre está nos mostrando a importância na condição de filhas e filhos de Deus. Agradecer os espíritos superiores que nesse bonito educandário terra, sobre a inspiração e coordenação do Espírito de verdade que é Jesus, constantemente nos mostram, pelos processos da intuição ou inspiração, a importância de nós estudarmos, refletirmos, para que possamos sentir e vivenciar as leis divinas em nossas vidas. Na noite de hoje, de maneira bastante singela, porém sincera, vamos refletir o Consolador em nossas vidas, mas eu trouxe o livro, a qual as senhoras e os senhores poderão se aprofundar com bastante dedicação, principalmente com a presença do vosso anjo guardião, que de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 495 do Livro dos Espíritos, é um espírito superior colocado por Deus para nos acompanhar desde o nosso nascimento até a nossa morte. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 500, vai perguntar se haveria alguém que não estivesse com o anjo guardião. E a resposta é bastante clara: isso não acontece na Terra. Portanto, todos nós temos um espírito bastante amoroso que nos tutela, está pronto para dar sugestões, respeitando os nossos livre-arbítrios em torno das leis divinas. Por que escolhi o tema Consolador? Porque, conforme a irmã fez a observação, estamos terminando o mês de abril, e o do mês de abril, pelo menos o movimento espírita, a gente lembra, no dia 2 de abril, o incansável colaborador, não só do espiritismo, mas do cristianismo nesse século, o senhor Francisco Cândido Xavier. E no dia 18 de abril de 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vê materializado algumas questões, e depois, na segunda edição, que é de 1860, chega em nossas mãos o Livro dos Espíritos completo. As 1019 questões que abordam, de acordo com os 4 livros dentro do Livro dos Espíritos, o livro primeiro, as causas primárias, o livro segundo, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, o livro terceiro, as leis morais ou leis divinas, e o livro 4, esperanças e consolações. Portanto, o Consolador prometido está ali materializado, e na minha opinião, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, então começa o processo de sair de mundo de provas e expiação, que é um processo amoroso, para adentrar ao mundo de regeneração, a qual o senhor Santo Agostinho vai também elucidar numa data especial no mês de abril, que é o dia 15 de abril de 1864, onde vai ser materializado o livro onde tem as virtudes, o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada benfeitor esclarece uma virtude que ele já pratica e desenvolve há várias existências, convidando-nos e convocando-nos para que também possamos desenvolver essa virtude. É o caso, por exemplo, do benfeitor Emmanuel, quando ensina a importância de nós ressignificarmos o egoísmo, culto ao ego, a questão mais abrangente, que é o auto-amor. Quando eu desenvolvo a virtude do auto-amor, que é diferente de amor próprio é egoísmo, de acordo com as orientações do campo da psicologia transpessoal consciencial. Então, quando eu desenvolvo o auto-amor, eu consigo ir para o altruísmo. Então, é belíssima mensagem de Emmanuel, é claro, de outros benfeitores, como a senhora, por exemplo, Joana de Ângeles, que aparece como espírito amigo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela vai tratar, então, falando sobre a virtude, a paciência. Claro que Joana de Ângeles hoje começou a desenvolver essa virtude ontem, quando a gente pega um livro belíssimo intitulado Boa Nova. Então, voltando ao Consolador, em que momento o mestre fala do Consolador? Em várias passagens do Evangelho de João. Ele começa já no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Então, pausa, vamos juntos interagir, não só usar o poder do atributo do espírito mortal, que é o pensamento. Deus deu, de acordo com a lei de sociedade, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, a fala.
Então é bom sempre interagir. Quais são os ensinamentos do Mestre Jesus? Quais são os mandamentos? Ele falou: se me amais, guardais os meus mandamentos. Quais são eles? Calma, tanta gente respondendo, não estou ouvindo. Calma, um de cada vez. Amar a Deus e entendimento, e isso, se amar a Deus todas as coisas, mas ele, em um momento ele fala de maneira belíssima, quando foi interrogado: amarás a Deus de teu entendimento, ou seja, nível cognitivo, de coração, ou seja, são os sentimentos, e de alma, ou seja, eu pratico, eu ponho em prática. É o primeiro e o maior ensinamento. Então a tríade: entender, sentir, vivenciar. E depois, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então outra tríade: Deus, o próximo, mas eu começo o exercício em comigo. Por isso a virtude do alto amor. Veja como isso é profundo, porque devido aos nossos atavismos religiosos aqui, na parte que a gente, há muita encarnação está vindo, nessa parte aqui do planetinha Terra, né? Poucos aqui são orientais, é o que eu quero dizer. A gente, várias existências, né? Está nesse ladinho aqui do planeta. Então há um atavismo a qual a gente, às vezes, aprendeu e trazemos, e a importância de fazer reflexões, principalmente a meditação. Então eu, às vezes, aprendi que eu tenho que pensar primeiro nos outros, para depois em mim. Quer ver um exemplo? Às vezes as mães: eu faço tudo para salvar o meu filho. Qual é o significado da palavra salvação no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 15, fora da caridade e na salvação. Se você ler todas as mensagens, já está dando a dica. Mas se você quer uma pessoa assim mais didática, assim prática, o benfeitor Emmanuel fizeram essa pergunta para ele. Quando em 1941, juntaram 400, ao longo do tempo, 400 perguntas, e foi publicado um livro intitulado O Consolador. E Emmanuel, então, na pergunta 225, responde: salvação é sinônimo de iluminação. Então, por isso que o título escolhido por esse espírito superior, Allan Kardec, é fora da caridade, ou seja, prática de virtudes. Não é fora do espiritismo. Eu posso estar dentro do espiritismo e não praticar virtudes, que é o caso da Leonarda, narrado no livro de Humberto de Campos, Pontos e Contos, que tem na biblioteca de vocês. Que antes de passar, eu pedi ajuda para os universitários que lá estavam sentadas. Não é isso? Se você ler o capítulo 39, Provas da Paciência, vai ver lá a vida da Leonarda antes de encarnar. A Leonarda, nós já trazemos esse conto aqui há 2 anos atrás, podemos ter lido. Eu hoje só estou fazendo a ponte para você entender, principalmente quem está vindo pela primeira vez. A Leonarda, antes de encarnar, ela vai escutar da Lucinda, seu anjo de guarda, a importância da virtude e paciência. E ela vai falar um discurso belíssimo. E a Leonarda encarna. Leonarda vai casar com Cristóvão, vai ter 3 filhos, ia para eleições evangélicas. Então Humberto de Campos não deu detalhes se ela foi católica, se ela foi evangélica, se ela foi espírita. O rótulo não importa. O que importa é: será que Leonarda praticava virtudes? E o interessante é que a Leonarda dizia para ela, diante das situações, que ela não tinha paciência. E ela aprendeu através do atavismo religioso que tem no movimento espírita, que a gente evolui através da dor ou do sofrimento, o que é mentira. A gente só evolui através do amor. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, olha lá, o amor, a verdade, ou seja, as leis divinas, e a vida, ou seja, a vida do espírito imortal. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Pois bem, então a Leonarda foi com esse atavismo, a existência toda. Quando ela volta para o mundo espiritual, faz 3 perguntas, depois daquela perturbação espiritual, que está na obra. Lembra o nome da obra? Que vocês saindo daqui vão pegar ali, na biblioteca? Qual é mesmo? Pontos e Contos, capítulo 39, Provas da Paciência. Primeira pergunta que ela faz a Leonarda, por anjo de guarda dela, Lucinda: passei pelas provas? A resposta: não. Mas eu sofri muito. Resposta: mas não aprendeu com o sofrimento. Percebeu a beleza? Então a dor é do mecanismo divino para proteger seus filhos. Dor. Se eu não sentir sua dor aqui no joelho agora, o que eu ia fazer com o meu joelho? Triturá-lo. Não estou sentindo dor, que aliás existe uma doença rara, que quem está na plateia, se é biólogo, sabe de cor, eu não sei. Que normalmente nasce o pessoal lá nos Estados Unidos, quando tem essas doenças raras, para o pessoal pesquisar.
São chamados, acho que crianças de cristal, algo assim. Mas elas não sentem dores. Então, mas voltando para fazer a analogia. Então, se eu não sentisse a dor, eu procurei a ajuda da médica, ou médico ortopedista? Não. Então, a dor é um mecanismo que o pai criou para proteger seus filhos deles mesmos. Mas quando eu desperto pela dor, eu sou convidado a evoluir pelo caminho único do amor. Isso é o convite amoroso de Jesus. Vinde a mim. Quem? Quem já está cansado de fazer o quê? O mal para si e para o próximo. Porque quem já está seguindo ele, já está fazendo o bem faz muito tempo. E quem está empedernido no mal, nem está pensando nele. Que é o que está acontecendo na Terra. Nas reuniões de educação mediúnica, ou seja, esclarecimento espiritual, os benfeitores trazem as pessoas... Agora que eu vi que aquele relógio está congelado. Bom, deixa eu ligar aqui o meu, senão eu passo. Bom, aqui, esse. Os benfeitores trazem a pessoa, e a pessoa ainda empedernicida no mal, em vez de ela se arrepender, que é virtude, conforme está no livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec coloca uma lei divina, lei da reparação, arrependimento, vírgula, expiação e reparação, constituem os 3 elementos para anular uma falta. Então, se eu não me arrependo, que vem do coração, eu não vou no segundo movimento, expiação. Lê a palavrinha de trás para frente, ação, piar é pureza, ex, e para fora, ou seja, prática de virtudes. E reparo, quem lê o livro Nosso Lar, a casa aqui tem 2 facilitadores que estão fazendo os estudos com vocês, não é isso? Em ordem alfabética, Margarete e Maristela. Em ordem alfabética, não é isso? Sim ou não? Os mensageiros. Mas antes elas devem ter ensinado vocês Nosso Lar. Tem no Nosso Lar, pega o livro, vocês vão ver uma senhora assim, lá chorando na porta do portão. Me deixa entrar aí, me deixa. Aí eu fico comovido, né? O vigia lá que vai chamar a irmã Narcisa, vai chamar o André Luiz. Aí eles vão ver a pessoa chorando. A irmã Narcisa, por ter uma acuidade espiritual, ela vê manchas até no corpo espiritual da pessoa. Mas o interessante é que ela é enfermeira. Então ela não era a vigilante-chefe que existia, né? O vigilante-chefe existe das colônias. Aí vão chamar o vigilante-chefe. Quando vão chamar, ele vai dizer assim, ela não está preparada para entrar aqui. Como não? Não. Vocês querem ver? Aí quando se aproxima dela, ela foi médica ginecologista. Sabe o que ela fazia? É isso que vocês estão pensando. Porque eu não vou falar em respeito se tiver criança sentada na plateia. Porque eu nunca sei, porque eu sou míope, então estou enxergando o pessoal do fundo. Então às vezes pode ter uma criança lá. Mas você já captou a ideia. Então ela tinha provocado, e fica então as manchas, são as máculas do espírito. E ela sai bravejando. Então veja, se aqui na Terra eu posso enganar porque eu tenho um corpo físico, enganar os encarnados, porque os espíritos imortais desencarnados eu não engano. No mundo espiritual não dá para enganar mais. Então isso é muito sério. Então quando eles trazem o espírito, é a última chance nas casas espíritas da pessoa se arrepender. Quando ele não se arrepende, quem trabalha já está ouvindo aí, o que eu estou salientando já sabe, eles são exilados. Então já começou o processo do exílio há muito tempo. Agora o interessante somos nós, diante do convite de Jesus. Eu estou trazendo para o meu coração, olha lá, lembra? João 14. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador. Então tem o primeiro. Quem é o primeiro que veio consolar? Participa, senão, da sonoterapia. Vou te dar a dica. É do meu tempo, não sei se é do tempo do Rui também. Sonoterapia, a pessoa aprende dormindo. Não sei se é verdade isso, mas dizem que é sonoterapia. E aí, quem foi o primeiro a consolar? Jesus. Moisés vai mostrar um Deus de temor, que até hoje as pessoas, a gente anda numas casinhas simpáticas aqui da Washington Luiz, né? Eu moro lá no Canão 1, então às vezes eu venho a pé, não hoje que eu tive que trazer livros para fazer a propaganda. Então a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, você vai ver todo o Evangelho de João explicado pelo benfeitor Honório, que foi apresentado no movimento espírita para a benfeitora Joana de Ângeles. Benfeitor Honório é um pseudônimo, porque eles usam o nome. Mas no tempo dos apóstolos, ele foi contemporâneo de Paulo. Então, ele, no mundo espiritual, ele é especialista na exegese das parábolas. Então, por isso que ele vem explicar. Então, você vai ser fiel a ele, se desejar, é claro, porque você tem livre-arbítrio. Pois bem, então voltando para cá, então a gente vem andando, não é isso? Quem tem casinhas assim que fala assim, ó, os habitantes dessa casa são tementes a Deus. O que ele mostra? Que as pessoas que estão ali amam Deus? Não, tem medo.
Quem tem medo ama? Não. A pessoa às vezes tem recursos na família, ela gosta de salvar todos os outros da família. Ela é amada ou ela é explorada? Psicologicamente falando, explorada. Ela não é amada, porque ela é a salvadora, ela está sempre cobrindo os outros. Olha, o meu filho número 3 está passando por dificuldade, vou lá e pago as contas para ele. Ela acha que ela está evoluindo, fazendo isso para o outro. Mas quem disse que na programação do outro não está, ele passa por uma dificuldade financeira? Como é o caso do nosso lar, voltando, fazendo propaganda dos estudos da casa, dos mensageiros. No nosso lar, que tinha um caso lá, que o Silveira vai pedir para que os empréstimos sejam prolongados, para o pai do André Luiz, que é Laerte, é tudo pseudônimo, até o André Luiz é pseudônimo. Ah, mas o pessoal fala aí de uma associação médica, que o senhor faz parte da Alessandra. O senhor, eu respondo assim para a pessoa: Senhor Jesus te mandou um abraço. O outro tem direito de pensar o que quiser, mas o que eles falam que o André Luiz é, não é. Porque espírito superiormente, não. Se você lê o Nosso Lar, esse cientista famoso que eles acham que é, o André Luiz, não é. Porque é só você ler um pouquinho da biografia desse cientista famoso. Você vai ver quantos filhos ele teve, quanto tempo ele durou para desencarnar, não tem nada a ver. Ah, mas o pessoal percorre o mundo falando, mas o André Luiz não está nem um pouco preocupado com o que o outro acha dele. O importante é ele achar o que ele, né, acha dele perante a fidelidade a Jesus. Pois bem, voltando para cá, então o pai do André Luiz, o Laerte, não vai perdoar as promissórias do Silveira. Sabe o que acontece? O Silveira evolui devido às dificuldades financeiras, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade. Quem disse que a caridade é dar coisas? Quando a gente lê o capítulo 15, que já começou no capítulo do Livro dos Espíritos, questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus? Por que será que um homem de letras, o senhor Allan Kardec, colocou o adjetivo verdadeiro? Porque ele sabia o equivocado, o falso, sim ou não? E ele já estava vendo que as pessoas no período dele confundiam filantropia com virtude. No movimento espírita, nós trouxemos aqui no ano passado, eu só vou fazer assim a perguntinha, mas não precisa levantar a mão que eu não quero constranger ninguém, tá? Mas balança a cabeça só para... Porque eu estou vendo, os outros não estão vendo. Quer dizer, teu anjo de guarda está vendo, é óbvio. Quem daqui leu, estudou, se estudou com o livro do irmão Jacó chamado Voltaire, publicado em 1948, só balança a cabeça. Só uma pessoa, deveria todo mundo ter lido. Porque como que o homem milionário no Brasil nasce na República Tcheca, vai ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, vai ser tesoureiro, vai ser médium passista, vai ser aquilo que se chama hoje facilitador das reuniões mediúnicas de enfermagens? Por que ele escreve um livro para o movimento espírita em 48? Para mostrar para a gente que caridade não é filantropia. Porque ele volta para o mundo espiritual com o perispírito dele opaco, ou seja, como ele veio. Mas ele quer mostrar para todos nós, de 48 para cá, que primeiro eu tenho que desenvolver as virtudes, ou seja, alto amor. Ajudar o próximo é meio, não é fim. Foi muito rápido o raciocínio. Mas confirma, então voltando, ajudar o próximo é meio, não é fim. Se eu estou ajudando o próximo, dando coisas da matéria, mas não estou me dando e crescendo na experiência, eu não me ilumino. Eu posso estar num movimento chamado barganha, como eu aprendi na igreja, porque todo mundo veio da igreja. Foi muito rápido o raciocínio? Então isso é muito sério. Porque ele faz um alerta, ele vai para a colônia espiritual e vai ficar em depressão, mostrando que a depressão é a doença do espírito imortal, como a ansiedade. Tem nada a ver com o corpo físico. Então, voltando para cá, que o texto é: se me amais, guardais os meus ensinamentos,
eu vos enviarei outro Consolador. Então o primeiro que veio nos consolar é Jesus, que veio mostrar um Deus de misericórdia, um Deus de amor, não o Deus de temor de Moisés. E aí ele manda outro Consolador, que fica conosco para sempre. Então é uma pessoa que vai ficar com a gente para sempre? Não, é a doutrina. Por isso a importância de nós cada vez mais mergulharmos nas obras da codificação e senti-las, o conhecimento, em nossos corações, para que possamos vivenciar. Não é se transformar perfeito, como a irmã falou dos bons espíritos. Qual foi a orientação do Senhor Kardec para todos nós? Reconhece o verdadeiro espírita, então tem um falso. Pelos esforços, olha lá, esforço, não é forçar-se, da sua transformação moral, em domar suas más inclinações. Sim ou não? Então, em uma frase, ele ensina 3 movimentos que Jesus fala, registrado por Mateus 26:41. Vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, no mundo espiritual é fácil eu ficar bem do lado dos benfeitores. Mas quando eu for testado, porque é aqui, por isso a palavra aflições. Qual é o significado de aflições? Provas, testes. Bem-aventurados aflitos, ou seja, aqueles que passaram no teste, que eu posso recuar diante do teste, que foi o caso da Leonarda, através de Humberto de Campos e Chico Xavier, que você vai estudar a fundo, porque é belíssima a história dela, mas nos mostra isso, porque eu posso ter esse atavismo. Eu, como mãe, eu só penso nos meus filhos, eu estou sofrendo por eles. Não, ninguém evolui por outrem. Olha a parábola da porta estreita. Há 2 convites, a porta larga, a porta estreita, que são símbolos. Porta larga são escolhas do ego, escolhas egoístas. Porta estreita, escolhas do espírito imortal, conscienciais, ou seja, a prática de virtudes. Se eu seguir as leis divinas, eu passo pela porta estreita. Isso é tão sério que o senhor Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 3, título Bem e o Mal, no item 6, olha só o que ele escreveu para todos nós, já que a gente está homenageando de maneira bem singela, mas bastante sincera, o Consolador. Item 6, Kardec. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não tem por outro objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina, através dos seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados, que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, melhorá-lo, e nesses últimos tempos pela multidão de espíritos desencarnados, ou seja, o Consolador, né? Que se manifestam por toda parte. Se o homem se conformasse, agora está em itálico, olha a dica do Kardec para todos nós. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Pausa. Então ele está dando a dica para a gente. Se você não está feliz, é porque você não está praticando as leis divinas. Sim ou não? Foi muito rápido? Para terminar, porque o amigo do tempo relógio fala que eu tenho no máximo 30 minutos. Então olha só, o encontro terapêutico de Jesus com Verônica, ou Berenice. Mas como assim? Da onde tu sabes, D'Alessandro, que o nome dela é Verônica ou Berenice? Eu não, foi a benfeitora Amélia Rodrigues que traz. No livro dela, Primícias do Reino, capítulo 14, a mulher que sofria 12 anos de hemorragia, está lá detalhes. Por ela sofrer de hemorragia, o seu marido a colocava de lado, a tal ponto até que o marido a abandona. Mas ela, perseverante, continua 12 anos praticando virtudes. E dentre elas, a virtude da fé convicta, que é o convite que o Consolador traz, uma das virtudes para todos nós. Então está em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua túnica e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Pausa. Jesus faz pergunta para a consciência do espírito imortal. Jesus jamais fazia pergunta que não fosse, porque ele é mestre, ele é espírito puro, de acordo com a questão 100 do livro dos Espíritos. Espírito superior também vai fazer pergunta para a consciência. E espíritos imperfeitos, que são 3 ordens, né? 3
ordens, de acordo com a questão 100 do livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos, 5 classes, é onde eu estou. Segunda ordem, os bons espíritos, 4 classes, onde está meu anjo de guarda. E classe única, e ordem primeira, espíritos puros, onde está o Mestre Jesus. Bom, então o Mestre Jesus sempre faz a pergunta para a consciência do espírito mortal. Tudo bem? Então por isso a pergunta, ó, quem me tocou? Que é para Pedro e para todos nós. Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? Pausa. Será que Jesus não sabia quem tocou ele? Sim ou não? Sabia. Mas o ensinamento é para ele, Jesus, ou para nós, os aprendizes de Jesus? Para nós, percebeu? Começando com Pedro. Qual foi a resposta de Pedro? A multidão. Multidão? Hoje, no planeta Terra, 8 bilhões de espíritos encarnados. Estou facilitando a álgebra. Sabe quantos que se dizem cristão? 4 bilhões. É verdade isso? Mentira, porque se 4 bilhões fossem cristãos, o planeta já seria de regeneração. O cristão que se diz cristão, ele está como uma multidão, apertando e oprimindo Jesus. Qual é o significado da palavra apertar? Exercer uma pressão. Quem aperta? É o espírito amoroso ou o espírito revoltado? Espírito revoltado. Oprimir. Quem que oprime? É o espírito carinhoso, humilde, manso, de coração? Ou é o espírito orgulhoso, vaidoso, revoltado que oprime? É o espírito revoltado. Percebeu a diferença? Volta no espaço-tempo, você com o seu bebezinho, você tocava nele ou você apertava ele, oprimia ele? Você tocava ele para lhe dar um banho. Então quem toca é o espírito imortal que está praticando as virtudes. Então continuando, quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou tremendo, e prostando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Pausa. Porque ela estava tremendo? Ela não tinha fé perante o mestre? Tinha, porque a maioria estava tocando ele, mas não tinha fé convicta. Por isso que não tomou passe de Jesus. Ela tinha, porque ela estava 12 anos praticando virtudes, e dentre elas, a fé convicta, que é diferente de crença. Mas ela está tremendo, porque na cultura judaica, uma mulher, no seu ciclo menstrual, tocar no homem público, era lapidação, ou seja, morte por apedrejamento. Aí o Jesus olha para ela e disse: tem bom ânimo, filha. Ânimo não é virtude? Tua fé te salvou, ou seja, tua fé te iluminou. Vai em paz. Percebe que ele não usou o verbo curar? Porque ela se auto-iluminou ao longo de 12 anos, ela praticou virtudes. Diferente da Leonarda, que ficou vários anos com Cristóvão, com os filhos, que aprendeu errado, que se evolui por sofrimento ou pela dor. Só se evolui pelo amor. E o amor é tão forte que uma das benfeitoras, onde eu vou terminar, a minha prece é a mensagem da benfeitora. A benfeitora se chama Adália. Quando você lê aquela belíssima obra de 1941, Boa Nova, que tem na biblioteca, no último capítulo é Jesus recebendo Maria de volta ao mundo espiritual. E Maria pede para Jesus, antes de ir para a estrela Sol, onde é habitado os espíritos puros e os espíritos superiores do sistema solar, de acordo com a belíssima obra Gênese e também com o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ela pede para ir para o Coliseu e ver as pessoas que estavam dando testemunho da fé convicta. E uma jovenzinha que estava fazendo a oração, que não é descrita no livro Boa Nova, o nome dela é Adália, é descrito nesse livro, Cântico das Virtudes. Então eu agradeço a paciência das senhoras, dos senhores, dos jovens aqui presentes, terminando com a oração que eles faziam lá, os cristãos, e que a Adália, no seu livro, da editora Espiritizar, Cântico das Virtudes, onde cada capítulo ele explica uma virtude. Então vamos terminar com a mensagem dela. Minha vida não é minha. Canta ao céu sobre as estrelas, claridades no infinito, luz celeste sublimes unido, nimbando a alma entre as esferas. Desço agora entre as feras, sustentando a fé na alma. Glória a Deus, as luzes clamam, Cristo sempre em todo o mundo. Viva a fé no sol fecundo, que ilumina toda Roma. Minha vida não é minha, é do céu que me abençoa. É da luz que me ilumina. Minha vida não é minha, vem da força do amor, que se entrega a teus braços, meu bondoso Salvador.
seguirei teus brandos passos. Que a paz do Cristo esteja sempre presente em nossas ações. Muita paz para todos.